Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Araxi Educa. Eu sou o professor Júlio César e nós vamos fazer mais uma aula de matemática. Nós temos falado nas últimas aulas sobre as operações básicas da aritmética. Nós vimos sobre adição, nós vimos sobre subtração e hoje a gente vai começar a estudar um pouquinho da multiplicação, certo? Então vamos lá. Então as quatro operações básicas da aritmética é a adição, subtração, multiplicação e a divisão, beleza? Aqui eu coloquei, então, o que nós vimos na última aula, que eu tenho o quê? Na subtração, eu tenho o subtraindo, o minuendo, certo? E o resultado que é a diferença, tá bom? Não se esqueçam que quando a gente estudou a soma, a adição, eu tinha parcelas e o resultado que era o total, a soma, certo? Na subtração não, eu tenho o minuendo, eu tenho o subtraindo e eu tenho, então, o resto lá, ou diferença que a gente pode dizer, tá bom? São situações que a gente vê muito no dia a dia, né, de fazer adição ou de fazer subtração. Adicionar significa acrescentar, eu vou colocar a mais. Subtrair significa retirar, então eu tenho um total, tudo bem? E eu vou tirar algo daquele total. Eu tenho R$27, passei no lanchinho e vou ter que tomar um café. O café foi R$3. Então, do total que eu tinha de R$27, eu tirei 3. Passei a ter 24. Quando eu acrescento, é o seguinte, fui na casa da minha avó. E aí, a minha avó viu que eu tinha R$50, ela falou assim, meu filho, vou te dar mais 10. Então, eu vou acrescentar o total que eu já tinha, mais 10. 50 mais 10 ficaria com 60. Então, todos os conceitos que eu estou trazendo de subtrair, de acrescentar, de adição e subtração é relacionado a um total. Tá bom? Muito bom. Então, a subtração é um processo muito importante, é uma das equações básicas da aritmética. E lembrar que essas equações básicas da aritmética, elas vêm para facilitar a nossa vida, facilitar nosso cotidiano. Então, se você consegue fazer uma planilha de controle financeiro da sua casa, você faz o seguinte, quanto que a gente recebe, você e sua esposa, você e seu marido, quanto que você recebe no total? Ah, nós dois recebemos, um recebe 2.000, o outro recebe 2.500. Ok, 4.500. E aí você vai subtraindo os valores das contas. Água, R$200, Júlio. Luz, 350. Internet, R$100. Supermercado, 850. Nós temos que pagar a escola dos meninos, R$600. Nós gastamos muito com combustível, nós gastamos R$700 de combustível. E aí você vai fazendo essa subtração. Se lá no final dessa subtração o seu resultado for um resultado negativo, quer dizer que você ficou devendo. Você está no vermelho, tá? Então a subtração, ela vem ser aplicada em muitas situações do nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Tá bom? Mas então vamos falar sobre a terceira operação básica da aritmética, que é a multiplicação. O que vem a ser essa multiplicação? E aqui tem a definição, a gente vai ler. A multiplicação, então, é uma evolução natural da adição. Para aí. Evolução natural da adição. Por que ela é uma evolução natural da adição? Porque a multiplicação, ela veio como uma forma de facilitar os cálculos de adição. A multiplicação, então, ela veio como uma forma de facilitar os cálculos de adição. Observe que se eu tiver assim, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, cansei, mais 2. Significa dizer que eu somei o 2 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Então, em vez de eu ficar assim, 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2, 12, mais 2, 14, mais 2, 16. O que eu tenho? Eu posso fazer, falei assim, nossa, o 2 se repetiu por 8 vezes. Eu posso fazer 2 vezes 8. E aí eu faço 2 vezes 8 dá 16. Mais rápido. Então, ele vem com um processo de evolução natural. A multiplicação é a evolução natural da adição. E, além disso, às vezes até facilita o cálculo. Por quê? Porque eu poderia fazer muito bem o seguinte, 2 vezes 8 quer dizer que eu posso fazer 2 vezes 2, 4, e mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2, 12, mais 2, 14, mais 2, 16. Mas se eu faço 2 vezes 8, eu sei que a multiplicação ela é tão bonita que ela tem uma coisa chamada propriedade comutativa. Então, 2 vezes 8 é a mesma coisa que 8 vezes 2.
E você fez assim, 8 vezes 2. 8 vezes 2 é 8 mais 8. Quer dizer que ó, aqui tem 8 e aqui tem 8. Se você soma 8 com 8, dá os mesmos 16. Olha que incrível, tá? Vamos continuar lendo então. Pois ela é definida de modo que represente a soma de determinado número de conjuntos que possuem a mesma quantidade de elementos. Então, a definição da multiplicação passa pela adição. Por isso, então, que a gente fala matematicamente que a multiplicação é uma evolução natural da adição. Certo? Vamos lá. Nomeando cada um dos termos da multiplicação. Multiplicação também é bem simples, como é o caso da adição. Gente, multiplicação e adição são as operações básicas da aritmética que eu costumo dizer que são as mais simples, porque até a nomenclatura delas são simples. Então, o primeiro elemento, o número que você está multiplicando, ele se chama fator. O segundo também. Júlio, e aí se eu tivesse mais? Se tivesse 6 vezes 5 vezes 2? Fator 1, fator 2, fator 3, fator 4, fator 5, fator até o número que você quiser. Você pode multiplicar infinitos números, você pode ter infinitos fatores. Não vai mudar. Não vai mudar. É muito bonito isso. Então, aqui eu tenho, já rabisquei aqui, né, como sempre. Aqui eu tenho o quê? Um fator 6 multiplicado pelo fator 5, que deu resultado. O resultado se chama produto. Produto. Pensa na sua vida no cotidiano, quando você está numa empresa. Quando você desenvolve algo, esse algo que você desenvolveu, depois de passar por todo aquele processo de fabricação, todo aquele processo que pegou a matéria-prima, moldou a matéria-prima, às vezes você faz um processo de corte, às vezes você faz um processo de pintura, às vezes você faz um processo de laminação, não sei qual que é o processo para desenvolver aquilo. Mas quando chega no final, você tem o quê? Um produto, certo? Então, o produto é o resultado da multiplicação, beleza? Muito bom, então. Então, por exemplo, quando eu faço a multiplicação entre 6 vezes 5, eu tenho o produto 30. Fator 6 vezes o fator 5 deu o produto que é 30. Então, toda vez que você ouvir produto na matemática, quer dizer que é o resultado de uma multiplicação. Ô, fulano, qual que é o produto de 3 e 2? Quer dizer que é a multiplicação... Como é que escreve com borracha? Quer dizer que é a multiplicação de 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. Já vou falar outra coisa. A multiplicação pode ser representada tanto por esse x aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, quanto por um pontinho, tá? Júlio, por que a multiplicação pode ser representada por duas coisas? Porque lá na antiguidade, o que aconteceu? Eles começaram a representar ela por x, né? Mas, com o desenvolvimento matemático do tempo, com o passar matemático do tempo, a gente começou a utilizar o x para variáveis. 5x mais 2 igual a tanto. E aí, o que acontece? Eu precisei, então, diferenciar o x da variável do x da multiplicação. E a forma que eles encontraram para diferenciar é colocando esse pontinho. Eu, Júlio, sou tão acostumado com o pontinho que toda vez que eu faço uma multiplicação, salva, assim, 1, 2 vezes eu uso o x, mas sempre 4 vezes 5, coloco 4 pontinho 5. 7 vezes 2, 7 pontinho 2. Sempre eu costumo usar o pontinho, tá? Mas então, o motivo para se usar o pontinho é porque, às vezes, eu tenho uma variável que se chama x, tá bom? Como resolver uma multiplicação? Coloquei aqui um exemplo de como se resolve e aqui embaixo eu coloquei para vocês uma para a gente fazer junto, tá? 21 vezes o 3. Eu vou armar essa continha. Coloco o 21 em cima, coloco o 3 embaixo. Júlio, posso fazer o contrário? Sim. Mas eu, professor Júlio César, prefiro que o menor número fique embaixo, tá? Então, como o 3 é menor que o 21, coloquei o 3 embaixo. Mesma coisa na equação de baixo, na multiplicação de baixo. 43 por 6, coloquei o 6 que é menor embaixo, tá? E aí eu faço separado. Olha que fácil, olha que simples. 3 vezes 1. 3 vezes o número 1. 3 vezes o número 1 quer dizer que é 1 mais 1 mais 1. 3 vezes 1, então, foi... Rabisquei, eu não gosto de rabiscado. Rabiscar essa minha letra. 3 vezes 1, 3. Ok. Deu o número bonitinho, parei. Agora eu faço vezes o segundo. Fiz vezes o primeiro, depois eu faço vezes o segundo. 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Cheguei na minha resposta, que é o 63. Foi o que ele fez, ó. Pegou, multiplicou pelo 1. 3 vezes 1, 3. Pegou e multiplicou pelo 2. 3 vezes 2, 6. 3
e 6. 63. Vamos fazer por de baixo. 6, ó, vou fazer igualzinho, vou até fazer certinho, ó. Tanto que eu tô obediente hoje, olha aqui, ó. 6 vezes 3. Quanto que é 6 vezes 3? Lembrar que aqui eu só posso colocar unidade. Nossa, Júlio, que difícil. É 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15, mais 3, 18. Muito bem. Mas eu posso fazer o processo inverso. Eu posso fazer 6 vezes 3. 6 vezes 3 dá 6 mais 6, 12, mais 6, 18. Deu o mesmo resultado. Posso colocar 18 aqui? Lembra. Não posso. Posso colocar essa unidade. 18 quer dizer que é 8 unidades e uma dezena. Coloquei apenas o 8 aqui, certo? E esse 1 eu tenho que levar lá para a dezena, tá? 6 vezes 1 deu 24. Ó, 6 vezes 4, desculpa. 6 vezes 4 deu 24. Mais 1 deu 25. 4 vezes 6 também dá 24. Comutativa, operações inversas. 6 vezes 4, 24, mais 1, 25. Então eu coloco o 5 aqui, que é a dezena. Como eu não tenho mais nenhum número para jogar para frente, eu coloco, agora sim eu posso colocar o 2. 258, ou seja, 258 é a nossa resposta aqui. Tudo bem? E quando eu falo de multiplicação, eu não posso falar de forma nenhuma da multiplicação sem falar desse cara. Dessa famosa, eu acho que é uma das primorosas ferramentas matemáticas que a gente tem, que é a tabuada. A tabuada é muito antiga, pessoal. A tabuada é de antes, bem antes de Cristo. Tá? E ela nos facilita. A tabuada nada mais é do que uma tabela que fizeram na antiguidade, tá? Da multiplicação dos números. Observa aqui. Na linha nós colocamos o x para mostrar, simbolizar a multiplicação. Júlio, poderia colocar o pontinho? Sim, poderia. Cadê meu pontinho? Ah lá, ele está querendo hoje não, gente. Não está querendo trabalhar não. Vou apagar, peraí. Acho que ele cansou que eu dei aula hoje. Ó, então vamos lá. Posso colocar a multiplicação, que é o pontinho, e coloco os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. E na coluna também coloquei a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se você for precisar alguma vez consultar, é facinho as multiplicações por aqui. Por quê? Porque basta você encontrar aonde que a linha cruza com a coluna dos fatores que você está multiplicando. Como assim, Júlio? Olha aqui. Marca texto. Se você quiser fazer, por exemplo, 7 vezes 8. Você chega aqui na linha do 7, ó. 7, aqui. Vezes 8, cadê o 8 na coluna? Aqui, ó. Aonde que se cruzaram? Aqui. Então, 7 vezes 8 é 56. Fácil para se resolver. Vamos outra. Quero fazer 4 vezes 6. 4 vezes 6. 4 vezes 6, 24. Olha que beleza. Vamos para o próximo. 9 vezes 9. 9 vezes 9. 81. Então, é muito simples quando você tem uma tabuada para achar o respectivo valor, tá? O que para a gente formar, para a gente criar a tabuada, o que a gente pode fazer? Você pode pegar e fazer isso aqui. Coloca a linha do 1 ao 10, coloca a coluna do 1 ao 10, coloca o símbolozinho da multiplicação e começa. Na primeira linha, você vai de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parou. Na segunda linha, você começa a coluna é o 2, então você vai começar pelo 2 e vai de 2 em 2. Do primeiro número desse valor em diante. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ok. Terceira linha aqui, você faz o quê? 3, né? Então é de 3 em 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Ok. Vamos para a quarta linha. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 35, 40. Beleza. E o 5? 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 45, 50. E o 6? 6, 2, 18, 24, 36, 36, 30, 33, 36, mais 6, né, gente? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Eu estava lendo de 3 em 3. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70. O 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80. O 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. E o 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, assim você consegue formar a sua tabuada aqui, tudo bem?
Agora vamos exercitar o que a gente aprendeu na aula de hoje. Vamos realizar as multiplicações a seguir, de maneira armada. A maneira armada é essa aqui, ó. Cadê? Aê, essa aqui, muito bom. Vamos aprender como é que a gente faz. 6 vezes 5, essa é fácil, hein? Coloca o 6 em cima, porque ele é maior, e o 5 embaixo. Ah, juro que simples. 5 vezes 6, 30. 0. Aumenta um 3. Não tem nada aqui, posso abaixar o 3. 6 vezes 5 deu 30. Fácil demais. 12 vezes 5. 12 em cima e 5 embaixo. 5 vezes 2 deu 10. Coloco o 0, que é a unidade, sobra 1. 5 vezes 1 deu 5. 5 mais 1 deu 6. 60. Muito bem. Vamos fazer a letra C de cachorro. Ó, nem vou colocar a letra. Gosto de letra. Aqui. 14 vezes 15. Júlio, posso colocar 15 vezes 14? Sim, para facilitar seu cálculo e colocar o menor embaixo? Pode. 15 vezes 14. Isso é legal, hein? 4 vezes 5, 20. 0, vai 2. 4 vezes 1, 4. 4 com mais 2 deu 6. Certo? Então, eu vou colocar o 6 aqui. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso pular, porque agora eu não estou multiplicando na unidade vezes o número de cima. Agora eu vou multiplicar a dezena, então eu tenho que pular a unidade. Então eu vou começar a escrever, ó, a parte da dezena, tá? 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Agora eu faço o processo de soma. 0 mais nada, 0. 6 mais 5, 11. 1 vai 1. 1 mais 1, 2. Então, 14 vezes 15 deu 210 aqui, tá? Em uma sala de espera, há 4 fileiras com 5 cadeiras. E 6 fileiras com 4 cadeiras cada. Sendo assim, o número total de cadeiras que tem nessa sala é igual a quanto? Então, presta atenção. Eu tenho 4 fileiras com 5 cadeiras. Então, na primeira fileira tem 5 cadeiras. Na segunda fileira tem 5 cadeiras. Na terceira fileira tem 5 cadeiras. Na quarta fileira tem 5 cadeiras. Adição, 5, 5, 5, 5. E depois eu tenho mais 6 fileiras com 4 cadeiras cada. 4, 4, 4, 4, 4 e 4. Eu quero saber quantas cadeiras eu tenho no total. Então, basta fazer uma multiplicação, que é uma evolução da adição. Então, eu faço 4 vezes 5, e esse resultado você vai somar com 6 vezes 4. 4 vezes 5, 20, mais 6 vezes 4, 24. Quanto que é 20 mais 24? 44. Então, eu tenho 44 cadeiras aqui, tá? Ó, letra E de escola aqui. Vamos lá. Ah, acabou nossa aula, nem percebi o tempo passar. Então, resumindo a nossa aula, a gente aprendeu então o que é a multiplicação. Entendemos que são os elementos da multiplicação, que é fator 1, fator 2, fator 3, fator pode ter até o fator infinito, e o produto, que é o seu resultado. E nós aprendemos como é que se constrói uma tabuada e como é que eu faço para encontrar o valor de uma multiplicação na tabuada. Tá ok? Pessoal, então essa foi a nossa aula. Eu queria agradecer a participação de vocês. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.